Olá, meus caros amigos, nossas saudações fraternais para todos vocês. Sejam muito bem-vindos a mais uma preleção da Fraternidade Espírita Irmã Sheila. E hoje teremos como reflexão o capítulo 19 do livro Pensamento e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier. E antes de iniciarmos as nossas considerações, vamos ler uma pequena página do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Pereira Franco e ditado pelo Espírito Joana de Ângeles. Então, vamos ver o que, primeiramente, a nobre mentora nos convida. Há um sol brilhando dentro de ti. É a presença do Cristo no teu coração. Não lhe empanes a claridade com as nuvens do mau humor, da revolta, da insatisfação. A luz que vem do exterior clareia, mas projeta sombra quando enfrenta qualquer obstáculo. O teu sol interior jamais provoca trevas, porque ilumina de dentro para fora em jorros abundantes. Usando o combustível do amor, tua luz se fará sempre mais poderosa, irradiando-se abençoada em todas as direções. Permite, pois, que brilhe a tua luz em toda parte. Que mensagem linda, não é mesmo? Então, agora, vamos à nossa oração. Querido amigo Jesus, amigo incomparável da nossa caminhada, como é bom, Senhor, estarmos aqui contigo, envolvida nas blandices do teu amor fraternal. Senhor, te pedimos que nos ajude para que possamos continuamente renovarmos as nossas esperanças, mantendo a fé e a confiança irrestrita no nosso Pai Celestial, que somente permite que nos aconteça o que for de melhor para cada um de nós. Nos fortalece, nos ampara e permite que os bons espíritos que coordenam o departamento doutrinário dessa casa de amor e de fraternidade possam envolver a cada um de nós, derramando saúde, paz e nos ajudando, sobretudo, Senhor, a sermos hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Isso posto, querido amigo, em teu nome, em nome de Deus e sobre a assistência fraterna dos espíritos bons, é que damos por iniciada a nossa preleção da tarde de hoje, com votos de paz e de saúde para todos. Que assim seja. Então, meus irmãos, hoje, como eu falei anteriormente, vamos refletir em torno dessa grandiosa mensagem que o Espírito Emmanuel nos traz. E logo no início dessa página, ele nos diz que prosperidade na terra quer dizer fortuna, felicidade. Grande parte das criaturas, almejando-lhe a posse, pleiteia, relevo, autoridade, domínio. Então, notemos que o nobre mentor pontua a respeito do nosso ponto de vista. Nós, habitantes do planeta Terra, acerca do nosso entendimento do que se é prosperidade. E, de fato, quando falamos em prosperidade, indagamos o que é ser uma pessoa próspera, logo nos vem à mente que aquele que é próspero é certamente alguém bem-sucedido, feliz, afortunado, possuidor de cargos de mando, de poder, de projeção, de destaque na sociedade, bem como de beleza física ou que detém influência política, entre outras tantas coisas mais. E a prosperidade é um estado bastante sonhado e cobiçado por muitos,
em que pessoas acreditam que somente serão felizes quando forem prósperos materialmente, quando alcançar o que se almeja e chegar ao topo. Antes, nós bem sabemos que o homem primitivo lutava pela sobrevivência caçando e pescando. E hoje, a prioridade é ganhar dinheiro e, de preferência, o mais rápido possível. Mas a prosperidade podemos entendê-la de duas maneiras: pela ótica do materialista e sobre o olhar do homem modelado nos valores cristãos. Mas uma não deixa de estar atrelada à outra, porque para alcançar a prosperidade material é necessário desenvolver, antes de mais nada, a prosperidade moral. Sabe por quê? Para que possamos auxiliar o progresso, para que as coisas se deem em outro nível de evolução. Mesmo porque uma, como eu falei anteriormente, não pode caminhar sem a outra. Pensemos nesse exemplo e imaginemos um dono de empresas sendo descuidado, arrogante, presunçoso, injusto com os funcionários. E essa compreensão se torna imprescindível para não mergulhar na busca dos sucessos imediatos e lucrativos e perder a afabilidade e o respeito da boa conduta para com o próximo, porque sabemos que vivemos num mundo de energias e atraímos para junto de nós espíritos afins que nos impulsionam ao avanço ou à nossa ruína. Por isso, a postura de todo aquele que possui haveres e se desprende, utilizando não só em proveito próprio, mas praticando a solidariedade fraterna, é sempre mais próspero, mais afortunado. Porque a questão não é ter dinheiro, e sim saber administrar de forma correta. E se temos o desejo de prosperar, é imperativo a mudança na atmosfera psíquica. Porque uma vez tratando da prosperidade material almejada e cuidando da intimidade de si, não se negligencia o comportamento. Além do que, passa a compreender que sua verdadeira prosperidade não se manifesta exclusivamente na expressão material do dinheiro, das posses e dos bens. Ela é formada das experiências que se passam no dia a dia, mediante o desenvolvimento da tolerância, da benevolência, do perdão e de tantos outros procederes que o Evangelho do Mestre Jesus nos convida, com as quais todos nós necessitamos aprender e lidar, sobretudo, a fim de esquecermos as amarguras, as ofensas, para o bom caminhar. Então, a prosperidade espiritual nos conduz a entender que somos espíritos imortais em processo de evolução. E o que se não possui no hoje, já o teve no ontem, já vivenciou essa experiência, ou a terá amanhã, segundo haja necessidade que o espírito a vivencie. Porque sobre a ótica do materialista, pensa-se no dinheiro, no possuir, na exacerbação do que o dinheiro pode proporcionar. Não raro encontramos genitores que querem a todo custo que os filhos exerçam as profissões escolhidas por eles. Mas para que isso? Para que os filhos possam herdar o escritório, o consultório, as empresas, porque aquela profissão trará prosperidade futura, e é até compreensível essa preocupação de muitos pais. Só que cada um de nós trazemos a nossa bagagem na intimidade do nosso ser, o que de fato precisamos exercer, porque cada um reencarna com seus dons. Quando os filhos são obrigados a exercer profissões que não querem, pode até mesmo se tornarem péssimos profissionais devido à frustração interior. Então é necessário cada um seguir o seu rumo na vida, porque nós vivemos aqui no planeta sob o amparo dos espíritos superiores. Não fomos jogados na reencarnação.
Então, quando não, conhecemos pais que deixam de acompanhar o desenvolvimento dos filhos apenas para amealhar haveres, perdem saúde e depois tem que gastar o dinheiro para recuperá-la. Estava a observar que quando acontece algum feriadão ou período de férias, parece que se torna uma obrigação do outro viajar, porque aquele que viaja tem condições, é próspero. Chegou ao Black Friday e a necessidade de consumir, até mesmo que não se tem, é grande, porque aquele que consome é próspero. E o consumismo, principalmente quando dispensável, é algo que se precisa estar atento para não gerar futuramente transtornos mentais. Quando não se buscam cartomantes, fazem pactos, entre outras variações de consultas espirituais, nessa busca desenfreada em relação ao ter, ao possuir, a fim de atingir um determinado padrão na vida, que lhe garanta uma contínua sensação de contentamento e até mesmo de estabilidade emocional, segundo acreditam. Alguns fazem promessas, muitas vezes com pagas dolorosas, para ter o que se almeja possuir. Outros usam determinados tipos de amuletos para atrair boa sorte. A própria cultura asiática é referência quando se trata de prosperidade. Recorrem até mesmo a plantas ornamentais que tragam sorte. Para citarmos algumas, temos o lírio da paz, a espada de São Jorge e o bambu da sorte, bem como inúmeros talismãs. Dentre eles, existe um muito interessante, que é chamado manequineko, que é muito utilizado na cultura japonesa. São objetos na figura de um gato e geralmente eles são colocados em ambientes comerciais porque ele termina por atrair os clientes, ele chama os clientes. Então, se alguém quiser ter saúde e amor, deverá comprar um manequineco com a mãozinha direita levantada. Se quiser fortuna e riqueza, deverá comprá-lo com a mãozinha esquerda levantada. E se quiser saúde, amor e fortuna, deverá comprá-lo com as duas mãozinhas levantadas. Então é melhor comprar esse último, né? Que vai nos trazer um pacotinho completo. E assim, meus irmãos, cada país tem sua própria cultura e seus meios que julgam eficazes para adquirir a prosperidade tão sonhada. E o Espírito Emmanuel pontua que a prosperidade no mundo é sempre discutível, porquanto nem todos sabem possuir, elevar-se ou comandar com proveito para os sagrados objetivos da criação. Então, notemos que o nobre mentor utiliza-se de três verbos: possuir, elevar-se e comandar, porque Deus, de forma nenhuma, é contra a riqueza, mas contra o uso que se faz dela, porque se fosse assim, ela não existiria no mundo. E o dinheiro, ele nos propicia educação, cultura, bem-estar, entre tantas as coisas. É necessário para a nossa sobrevivência, porque ele é um meio de progresso. Mas justamente o que a espiritualidade vem nos chamar a atenção é para não darmos mais importância às coisas materiais do que às do espírito. O Pai, em sua justiça, ele trata cada um de nós conforme as suas ações. Irá sempre nos conceder as mesmas oportunidades de progresso, porque não tem predileção e ama todos indistintamente, independente de raça, de crença, de posição social. Então, o rico recebe a prova da fortuna para desenvolver a solidariedade. E o pobre recebe a prova da miséria para recobrar humildade e resignação. Porque a Terra, esse planeta que aqui nós vivemos, de certa forma, o materialismo ainda reina. E muitos são aqueles que se deixam levar pelo consumismo, pela posse desenfreada, acreditando que somente tem valor na vida os recursos que podem ser convertidos em moedas e destaque na sociedade.
E quando as suas necessidades não são preenchidas conforme esperavam, até mesmo com remunerações que lhe aumentam o orgulho, frustram-se, rebelam-se e até mesmo deprimem-se, abandonando muitas vezes a crença religiosa que dizem pertencer e passam a se tornar amargas, indiferentes à própria vida e o destino daqueles que estão sob sua tutela, porque não acreditam na paz, nem na autorrealização, porque somente consideram da vida as coisas que criam ambições e que despertam inveja. E se reflexionarmos bem, iremos nos dar conta que o dinheiro é mais um fator de insatisfação do que de paz. Lembremos-nos da passagem do Mestre Jesus pela cidade de Jericó, em que era uma cidade bastante conhecida por seu centro de atividades comerciais e que foi escolhida pelos mercadores, pelos cambistas, pelos peregrinos e caravanas que vinham dos diversos países do Oriente para negociarem. Sua alfândega era bastante movimentada e seus negócios rendiam altas e expressivas somas. Jericó possuía uma grande economia e era a rota para Jerusalém, que foi embelezada por Herodes e Arquelau, com suas vivendas palacianas de mármore e seu castelo suntuoso, que se destacavam pela austeridade e beleza de linhas. E nessa cidade havia os publicanos, ou arrecadadores de impostos, que constituíam uma classe detestável, que vivia sobre o ódio e o sarcasmo do povo, porque a boa vida que levavam era adquirida com o suor da aflição daqueles que pagavam alta taxa de impostos, impostas pelos poderosos que dominavam Israel. E lá havia um publicano muito rico de nome Zaqueu, que adquiriu o direito à arrecadação dos impostos e que vivia no suntuoso palacete, todo decorado com inúmeras obras de arte, vinda de diversos países e que se cercara de muito luxo, de modo que, enchendo-se de bens externos, poderia, dessa forma, preencher o vazio existencial que existia no seu coração, por saber-se detestado por todas as pessoas da cidade. Mas possuía a índole afável, e sempre que possível procurava esquecer as animosidades e as malquerenças que sobreavam os seus dias, mas eram apenas tentativas inúteis. E sempre que ia exercer o seu ofício, escutava palavras ameaçadoras, ditas por aqueles que se viam obrigados ao dever de pagar o tributo a César através dele. Era um homem robusto, de estatura baixa, era o único dos cobradores de impostos que não reagia às irritações que lhe eram lançadas pelo povo. E pensava que quando tivesse muitos bens, deixaria essa tarefa e mudaria de cidade. Recomeçaria uma vida nova, longe de Jericó, muito longe. E pensando assim, o sorriso lhe vinha nos lábios e o coração enchia-se de esperanças, dando-lhes forças para resistir a todas as dores do momento. O futuro lhe pertencia, bastava somente esperar. Zaqueu, certo dia, ouviu falar de Jesus, e as notícias que lhe chegavam aos ouvidos pareciam mais mensagens de amor cantando esperanças. Parecia irreal que alguém pudesse amar tanto, pois Zaqueu também tinha sede de amor. Ansiava por afeição, amigos, amizades, por largos sorrisos de entendimento e compreensão à sua volta. Então, a informação de que Jesus comia com os pecadores e até palestrava com os publicanos o fez chorar interiormente. E as lágrimas jorraram pela sua face quando um dos seus auxiliares, que trabalhava na alfândega, disse com segurança que entre aqueles que o seguiam guardou não havia sido publicano, que o mestre havia arrancado de uma repartição pública onde se pagavam impostos.
Então Zaqueu já sentia grande admiração e afeto por aquele desconhecido. E às vezes, meditando, desejava ouvi-lo, vê-lo, conversar com ele. No íntimo acreditava que ele fosse o Messias. Sim, só poderia ser. As palavras do mestre viajavam no ar. Seus feitos eram de todos, em todos os lugares conhecidos. Amava os infelizes, os deserdados de esperanças, os desprezados, aos pobres, mas também tinha aquele que o odiava, porque reconhecia nele o Salvador. E havia um cego que vivia em Jericó, chamado Bartimeu, que mendigava pelas ruas e pelas estradas, e que sempre aparecia na alfândega, o qual Zaqueu sempre o socorria, porque também gostava de atender à miséria, amenizar as dores. E esses que eram sofredores, ele não negava a moeda amiga que os puritanos e zelosos da lei recusavam ofertar. E em pleno mês de março do ano 30, em certo entardecer, Jericó estava em festa. E desde alguns dias a cidade hospedava peregrinos que iam à festa da Páscoa, que sempre era celebrada com toda a pompa em Jerusalém. No entanto, naquela tarde, o movimento estava intenso. Falavam que o rabi curara Bartimeu da cegueira e que o infeliz exibia os olhos claros banhados de indefinível luz. Milagre! Exclamavam uns. Faça! Brandavam outros coléricos. Todos queriam falar ao cego, informar-se. Quando alguém gritou: Eis que o Rabi Galileu se aproxima e logo mais chegará à cidade. Houve naquele momento uma explosão emocional na alma de Zaqueu. Mal podia acontecer. O esperado chegava. Este era o seu momento, o mais precioso momento da sua vida. Necessitava vê-lo, não ousaria falar-lhe certo. No entanto, se perdesse essa ocasião, nunca mais teria outra oportunidade. E banhado de suor, pôs-se a correr, perdendo até mesmo a postura de dignidade que a si mesmo se impunha, e seguiu desesperado, correndo na direção da porta da cidade. A multidão era muita, mas era preciso vê-lo, oh sim, apenas vê-lo passar. E agoniado sobre o domínio de mil inquietações, percebeu que isso era impossível. Era de estatura muito baixa, e como era detestado, ninguém lhe cederia um lugar. E de relance, vendo uma velha árvore com as raízes altas, ruosas e curvas acima do solo, o publicano não titubeou, avançou decidido e escalou a árvore. E viu o mestre sereno, que avançava acompanhado pelo povo. Gritos, aplausos e exclamações eram direcionadas àquele estranho caminhante que parecia envolto em uma luz cristalina. Zaqueu deixou que a voz estrangulada na garganta rompesse e, sem perceber, uniu-se ao entusiasmo geral. E pensava: ah, como é belo, Rabi! Jamais vira beleza igual àquela, cheia de majestade e transparência. E Jesus, naquele momento, parou junto à figueira e fitou Zaqueu. Foi tão rápido aquele momento, no entanto, toda a sua vida de cobrador de impostos e passou fulminante pela tela do pensamento. Reviu-se. Então Jesus falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém repousar em tua casa. Não podia ser verdade. Sonhava. O homem desceu então figueira abaixo, transfigurado pela emoção, a sós, esquecido de tudo, como se flutuasse no ar embalsamado do entardecer. Desejou sorrir, protestar, não pôde, nada podia dizer ou fazer. O cérebro parecia uma brasa viva arder. Sabia-se rico, e os ricos eram detestados. Publicano e a lei mosaica o condenava. Reconhecia-se indigno. Israel não o perdoaria nunca.
Mas a voz continuava a ordenar. Hoje me convém pousar na tua casa. Rompeu-se então o torpor e foi correndo para o lar. Era indispensável preparar a recepção. As lágrimas corriam pelos seus olhos cansados e o coração vibrava de felicidade após tão longa solidão. A esposa, a ele abraçada, chorava também e iria receber o Rabi, o amigo único. É quase noite e à porta da casa, emocionado, junto à família, Zaqueu o aguarda, mas teme, porém, que o Rabi não lhe adentre o lar. Não se sente digno de hospedá-lo, mas tudo daria para receber tal honra. E Jesus à porta, alguém pergunta: Senhor, pernoitarás na casa desse publicano? E o coração de Zaqueu, nesse momento, dorido e ansioso, diz: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres. E se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo com outros 4 tantos. Entra na minha casa. Não pôde mais falar. A emoção era tamanha. Jesus então deu um leve sorriso e disse: Hoje veio a salvação para esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido. Então Zaqueu, naquele momento, apequenou-se e agradeceu-se, submetendo-se à humilhação e glorificando-se na humildade. E contam alguns narradores que depois de transcorrido muitos anos após a morte do Simão Pedro, o antigo publicano, ele foi dirigir a igreja cristã em terra de Cesareia, rico de humildade e amor, dirigido por Jesus. Então, meus irmãos, notemos que essa passagem nos mostra que Zaqueu era um homem próspero materialmente, mas intimamente sentia o vazio existencial, porque lhe faltava algo, a prosperidade moral. Então, quando Zaqueu convida Jesus para entrar no seu lar, não era apenas no seu lar físico, mas no recôndito do seu coração, cansado de amarguras. Zaqueu estava cansado de sofrer e havia percebido que o dinheiro não compra a felicidade. E, de certa forma, estava trazendo para a sua vida incontáveis desventuras, porque a prosperidade de Zaqueu era apenas ilusória. E, ao saber dos feitos do mestre, ficou fascinado. Como é que alguém podia amar tanto, ser tão abnegado e devotado ao ministério do amor? E se deu conta naquele momento que Jesus era próximo espiritualmente e ele tão detestado. E por isso a própria consciência de Zaqueu, o vazio existencial que sentia no coração, o acusava do mau uso que fazia da sua vida e, consequentemente, da sua riqueza, reconhecendo, enfim, que seus bens seriam de grande valia para os necessitados, e arrependeu-se dos prejuízos que havia causado aos outros, dispondo a repará-los. E encontrou em Jesus a força para se redimir e dar um novo significado à sua vida. E assim, como Jesus se colocou diante de Zaqueu, ele também sempre está permanentemente diante de nós e espera apenas que o procuremos para darmos também um novo sentido à nossa caminhada. O Mestre Jesus sempre se referia que tudo que nos prende à matéria nos impede ao avanço espiritual. Porque para muitos ricos será difícil a entrada no reino dos céus, porque muitos ainda eles sofrem com muita intensidade o apelo, as tentações do mundo e os gozos materiais que se opõem totalmente aos anseios do espírito e o afastam consequentemente dos ensinos de Deus. Porque a riqueza, apesar dela ser considerada bênção que Deus nos concede como empréstimo para a nossa felicidade, é a mais difícil das provas, porque ela favorece o desenvolvimento das paixões e bloqueia, sobretudo, o sentimento de fraternidade, entravando o progresso
em relação ao benefício que possamos ofertar ao nosso próximo. Por isso, o Espírito Emmanuel nos diz que nem todos sabem possuir, elevar-se e comandar com proveito para os sagrados objetivos da criação. Pois todo aquele que é detentor de posses, mas meio possui de fazer o bem. Mas a realidade nos mostra que nem sempre faz. Porque com a riqueza, suas necessidades, elas aumentam e nunca julgam necessário possuir o bastante para si unicamente. Então, muitos são aqueles que se tornam egoístas, orgulhosos, insaciáveis, enveredando pela ostentação, pelo exibicionismo e pela vaidade. E isso revela, dentro do ponto de vista espiritual, tamanha irresponsabilidade, descaso, indiferença para com o próximo e também para consigo mesmo. Porque dia chegará em que terá que responder e prestar conta pela irreflexão dos seus atos. Somos os administradores desses bens e não temos o direito de esbanjar, como também de nos apoderar inteiramente somente em benefício próprio, porque apesar de ser adquirido com os nossos esforços, mas isso só aconteceu com a permissão de Deus. Allan Kardec, na questão 816 do Livro dos Espíritos, em resposta, ele pontua que a alta posição do homem nesse mundo e o ter autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e tão escorregadias como a miséria. Porque quanto mais rico e poderoso se é, tanto mais obrigações tem que cumprir e tanto mais abundantes são os meios de que dispõe para fazer o bem ou para fazer o mal. Daí a necessidade de enfatizarmos a necessidade da prosperidade espiritual, essa que irá fazer maravilhas no sacrossanto do nosso coração, essa que irá nos transformar em ponte de amor ao nosso próximo. Amemo-nos uns aos outros, disse-nos Jesus. E essa recomendação não pode fugir do nosso pensamento. É necessário deixar que esse entendimento escorra até os nossos corações. O Pai Celestial, através das reencarnações, ora nos concede a riqueza, ora a miséria, mas unicamente para nos experimentarmos de modos diferentes. Além do mais, são provas escolhidas muitas vezes por nós próprios e que muitos fracassam, justamente por não se preocupar, uma vez reencarnado, no desenvolvimento da prosperidade espiritual, em não conseguir ver o seu próximo como uma extensão de si mesmo. Então, meus irmãos, a riqueza é uma missão que Deus confia a todos nós, para que possamos torná-la produtiva, não só em favor de si, mas também em favor de muitos, porque os amigos espirituais incessantemente nos convidam, e para que saibamos nos abstrairmos quando for necessário. E ela não constitui de forma nenhuma obstáculo à salvação do homem, porque sendo Deus infinitamente justo e misericordioso, não colocaria nas mãos do ser humano algo que arruinasse. E o que vem por vez dificultar essa ascensão é quando ela é utilizada de forma egoísta, favorecendo o apego desenfreado aos bens materiais e, sobretudo, quando desvia os nossos pensamentos dos ensinos de Deus e enveredamos pelas paixões da vida. Então, a posse, o poder, a saúde e a juventude que nós detemos momentaneamente é puramente transitória. E essa utilidade que dispomos deve ser sempre direcionada à prática do amor e da caridade em benefício de todos, porque estamos aqui para também servirmos. E ao exercermos o desprendimento de tudo que nos prende à matéria,
passamos a desenvolver comportamentos mais virtuosos. Notemos que quando reencarna um espírito de escola, um espírito bastante evoluído e muitas vezes em famílias abastadas financeiramente, eles não se preocupam no gozo das coisas materiais, eles se preocupam em fazer o bem incessantemente, esquecem de tudo isso e apenas se doam justamente para deixar o seu grande exemplo. Pois quando procedemos segundo os princípios éticos e morais, a felicidade ela passa a ser morada em nossos corações. Aristóteles, o filósofo, ele sustentava que a felicidade está no consumo comedido. E o que constitui felicidade são as ações virtuosas. E que as atividades viciosas conduzem o contrário. E, de fato, a mídia sempre nos passa a visão que as pessoas, para serem felizes, precisam buscar bens materiais a qualquer custo. Então, Emmanuel nos diz que há muita prosperidade aparente, mais deplorável que a miséria material em si mesma, porque a mesa vazia e o fogão sem lume podem ser caminhos de louvável reparação, enquanto o banquete opíparo, ou seja, suntuoso, e a bolsa farta, em muitas ocasiões, apenas significam avenidas de licença que correm para o despenhadeiro da culpa, de onde só conseguiremos sair a preço de longos estágios na perturbação e na sombra. Então, notemos que aquilo que muitas vezes acreditamos ser prosperidade poderá até mesmo nos prejudicar quando utilizamos, como diz Emmanuel, pelas avenidas de licença, que são os ganhos desonestos para se manter em posição de relevo, fixadas até mesmo no padecimento de outras vidas. Certa feita, uma colega minha estava passando por um grande problema de transtornos mentais e como ela mora sozinha aqui em Salvador, me pediu ajuda e me pediu que eu ligasse para um psicólogo muito conhecido, inclusive no meio espírita, porque ela estava precisando fazer essa terapia. Aí eu falei assim, tá certo, eu vou ligar e também tem outros também que eu conheço. Ela não ligue para esse aqui, porque esse foi alguém me indicou, disse que ele era muito bom. Quando eu liguei para ele, a consulta semanal era R$ 800. Aí eu não me contive. Eu falei assim, vem cá. E ele faz o quê? Ele só consulta, a consulta é 50 minutos. Sim, mas ele faz alguma outra coisa, porque eu achei isso uma coisa assim exorbitante. A consulta psicológica, R$ 800 por semana a 50 minutos. Lógico que ela não quis fazer o atendimento com ele, porque era realmente muito caro. Então, é isso que se deve estar também muito atento, porque as pessoas, muitas vezes, apesar de ter conteúdos morais, muitas vezes extravasa nos seus ganhos, utiliza-se até mesmo, não é julgando nem criticando, mas fazendo análise psicológica dos fatos, né? Utiliza-se daquele nome que detém para usufruir de finanças. E a que preço uma coisa dessa? Como também Emmanuel nos diz que a mesa farta e o fogão sem lume podem ser caminhos de louvável reparação, porque são provas, meus irmãos, para aprendermos humildade, resignação e confiança. E confiança irrestrita em Deus, para adquirir sabedoria para saber viver. Porque o pobre de hoje foi também o rico de ontem. E muitas vezes a gente encontra aquele pobre, aquela pessoa desafortunada, tão imbuído de orgulho, que às vezes a gente oferece alguma coisa e a pessoa não aceita, porque não está agrado da pessoa. Mas que a caridade está no mundo,
para amenizar a miséria alheia, incentivar sorrisos, dirigir uma palavra gentil para acalmar a dor. E é por isso que precisamos estar envolto nesse processo, porque há muito desperdício nas mesas que poderiam ser convertidos em ajuda ao nosso próximo. Certa feita assisti um filme que muito me chamou a atenção. Então essa senhora, ela era bastante rica. E nisso ela foi a um jantar de para 6 pessoas, juntamente com o marido dela, que dava um montante de 6 pessoas, e ela preparou 7 tortas. E o marido perguntou: para que você vai levar tanta torta? Você não sabe que as pessoas não irão comer? Não tem problema, é só para ornamentar. E quando ela voltou do jantar, ela trouxe as 7 tortas de volta. E no outro dia, quando a empregada foi fazer a faxina da casa, ela pediu que a empregada colocasse aquelas tortas no lixo. Então, até mesmo os filmes nos ensinam. E eu fiquei, meu Deus, aquela empregada passando por situação, até mesmo de fome, e ela foi incapaz de oferecer nem que fosse uma torta para aquela pessoa que estava ali a limpar sua casa, pudesse levar para casa. E na vida real, isso também se dá, porque esquecer pessoas que transitam em situações mais humildes e difíceis do que a nossa não é ser caridoso. Então, meus irmãos, jamais nos esqueçamos que a verdadeira propriedade é aquela em que podemos transformar em prosperidade, mas em prosperidade de amor, de caridade, nas virtudes ensinadas por aqueles que vêm de Deus e que torcem por nós, a fim de sermos vitoriosos em nós mesmos. Muita paz para todos. Vamos orar. Querido amigo Jesus, só nos resta agradecer por esses momentos que passamos junto a Ti, junto à espiritualidade amiga. Dai-nos, Senhor, o discernimento necessário para que cada vez mais possamos entender os Teus ensinamentos e colocá-los em prática onde quer que estejamos. E abençoai a humanidade terrena, envolvendo a cada um de nós, derramando as suas bênçãos de saúde, de paz, nos ajudando, Senhor, para que cada vez mais possamos cuidarmos melhor de nós mesmos, que possamos nos amarmos um pouco mais, a enveredar os esforços necessários para que possamos atestarmos de fato que somos filhos daquele que estás nos céus, que quer o nosso bem, que nos ama, que quer o melhor para nós, que quer nos ver feliz, que quer que tenhamos alegria de viver em nossos corações. Ó Senhor, obrigada. Nos abençoa, Mestre, e nos envolve em tuas doces vibrações de paz, hoje e sempre, que assim seja. Meus amigos, muito obrigada pela companhia. Até o nosso próximo encontro.